Você já percebeu que o jato da sua urina está fraco? Que você precisa fazer aquela força para sair o xixi e mesmo assim ele não sai com aquela potência que tinha antes. E o pior, hoje eu vou trazer para vocês 6 motivos que podem levar você a ter uma diminuição do jato urinário além da próstata aumentada. E o quinto motivo, pasme, pode ser uma coisa que você está fazendo agora. O jato urinário forte é sinal de saúde. Se você está conseguindo urinar de forma constante, forte, esvazia, isso não está atrapalhando a sua vida, quer dizer que o mecanismo que leva você a esvaziar a bexiga, junto com o mecanismo que faz abrir o canal da urina para você urinar, está funcionando perfeitamente bem. Isso quer dizer que você está com uma boa saúde. Mas quando o jato começa a ficar fraco, quando você começa a ter que fazer esforço abdominal, vai toda hora no banheiro, alguma coisa não está indo bem, e é muito importante você procurar ajuda logo nas fases iniciais desse problema. Eu sei que muita gente ignora, dá vergonha, fala que isso é normal da idade, que nem eu comentei antes, mas é um pequeno ajuste que você vai fazer no seu dia que vai ter uma grande diferença na sua qualidade de vida. Detalhe, ignorar isso pode trazer consequências muito sérias. Se você está urinando mal, jato fraco, isso pode predispor a infecções urinárias, que quando sobe o rim já sabe o desfecho. Você pode formar pedras na bexiga. Isso pode levar também a você ter um acúmulo de urina tão importante que, além de pedra e infecção, você pode começar a ter insuficiência renal, que pode ser aguda ou até às vezes crônica, levando a alguns casos graves, catastróficos, à perda da função dos rins, tendo hemodiálise. Então, muita atenção. Agora vamos para o ponto mais importante do vídeo. O jato urinário fraco não tem só uma causa. Coloquei aqui 6 causas importantes para você ter o jato urinário mais fraco. Primeira causa é o mais importante para o seu urologista. Na verdade não é o mais importante, mas é o mais famoso. O que é? É o aumento prostático benigno. Por quê? Depois dos 50 anos de idade, você tem uma diminuição do jato urinário. 60% dos homens, isso é causado pela hiperplasia prostática benigna, que nada mais é um aumento benigno, então não é maligno, da próstata, que ela justamente vai entupir, vai deixar o canal da sua urina mais estreito, levando você a não conseguir urinar de forma adequada. Segunda causa, é muito semelhante com o aumento prostático, com o aumento prostático benigno. É a estenose da uretra. No canal da urina não existe só a próstata, existe toda a uretra. E em alguns casos, por conta de manipulação cirúrgica, se faz algum procedimento cirúrgico, você vê alguma infecção, atenção para as DSTs, isso é importante. Você teve um trauma. Tudo isso pode levar a um estreitamento do canal urinário. Quando causa estreitamento, nós temos uma estenose. Agora você imagina que é uma mangueira que devia estar correndo água ou xixi por ela, agora tem um estreitamento. A bexiga tem uma força de contração constante, ela não consegue aumentar a força dela. Que nem o seu bíceps, que você vai na academia e treina, ela mantém uma força constante de contração. Então a estenose da uretra, você começa a ter o jato fraco. E por que eu falei das DSTs? Porque é uma das principais causas de jato urinário fraco na população mais jovem, que geralmente tem algum tipo de DST, por gonorreia ou por clamídia. Terceira causa de jato fraco. Essa aqui é um pouquinho mais complexa. Se chama bexiga hipoativa. Para você urinar, você precisa ter uma bexiga que contrai e um canal que abre. Se você não tem nada no seu canal que está causando uma obstrução, às vezes a sua bexiga ela não está tendo aquela força de contração de jogar aquele xixi fora. Isso tem nome. Isso chama bexiga hipoativa. A bexiga hipoativa é um diagnóstico que a gente precisa fazer alguns exames, avaliação médica e um estudo urodinâmico para a gente chegar à conclusão que você tem uma dificuldade de esvaziamento dessa bexiga. Muitas vezes isso acontece por traumas, principalmente traumas do sistema nervoso central, acidente e tudo mais. Você pode ter isso por diabetes descompensado, aquela pessoa fica muitos anos com diabetes descompensado, aquela bexiga senil, o envelhecimento da bexiga, quando ela não tem por muito tempo algumas comorbidades, colesterol, tabagismo, diabetes, que nem eu falei, ela pode levar a um envelhecimento e esse envelhecimento causa uma hipoatividade da musculatura da bexiga. E em alguns casos você pode ter também problema secundário a uma obstrução crônica. Ficou tanto tempo obstruído que ela para de funcionar. Isso é um problema muito sério para quem tem hiperplasia prostática e não trata. Porque às vezes você tem uma hiperplasia que vai levando por muitos anos e acha que é normal.
Lembra, você tem um canal estreito por conta da hiperplasia e sua bexiga ela fica fazendo força para contrair. Chega uma hora, depois de todas as vezes que foi no banheiro, você fez aquela força para urinar, ela perde aquela energia. Não é que perde energia, ela se torna hipoativa. Muito importante fazer esse diagnóstico, porque você tem que tratar a causa de base. Em alguns casos, fisioterapia, fazer uma cirurgia para desobstruir se tiver alguma obstrução associada. Em alguns casos, você precisa partir até para um negócio chamado autocateterismo limpo intermitente, que é você ficar passando a sonda de 3 horas, que é uma situação ruim para o paciente, mas é melhor do que ficar fazendo infecção de repetição, aqueles todos os problemas que eu listei para quem não consegue esvaziar a bexiga. Então, bexiga hipoativa é complexo, é difícil de tratar e tem que ser diagnosticado de forma precoce para não agravar. Outra causa, isso para os homens, isso pode acontecer inclusive com homens mais jovens, qualquer prostatite, nada mais é do que uma IT, né? IT, tudo que é IT é inflamação. Prostatite, inflamação da próstata. Quando a próstata inflama, isso acontece inclusive com mais jovens, ela pode aumentar de tamanho, né? Ela incha, ela fica inchada. E às vezes esse inchaço pode levar você a ter uma diminuição do jato urinário, pelo mesmo mecanismo da hiperplasia prostática. Fico alerta aí para esse tipo de problema. Quinto lugar, isso é uma coisa que passa desapercebido. Às vezes você pode ter uma hipoatividade, né? Que nem eu falei, bexiga hipoativa, secundária a medicamento. Como assim? Existem alguns tratamentos para, por exemplo, o amlodipino, que é para pressão alta, ele pode causar uma diminuição da contração da bexiga. Você tem alguns tipos de medicamentos para a bexiga que contrai muito. Então, você dá um remédio para ela parar de contrair. Às vezes ela para tanto de contrair que não contrai mais. Que nem, por exemplo, a oxibutinina, que é o famoso Retemic, ou a solifenacina, ou o tróspio, que são medicamentos anticolinérgicos que eles vão promover o relaxamento da musculatura da bexiga. Às vezes esse relaxamento é o suficiente para ela parar de contrair. Então, fico alerta que isso é importante e pode acontecer. Também tem outros tipos de antidepressivos e tudo mais. Vou colocar uma lista aqui do lado de alguns desses medicamentos. E quando você tiver esse problema de uma dificuldade para urinar, o jato ficar fraco, leva para o seu médico. Não para de tomar de uma vez esse remédio, porque às vezes você precisa desse remédio, por exemplo, para um problema do coração. Você não vai parar de tomar um remédio. Você vai ajustar a dose, trocar de medicamento, mas nunca parar por conta própria. Fico aviso. Sexta causa, isso é um problema que confunde muitas vezes até o urologista. Existe uma região da bexiga chamada colo vesical. Colo vesical é o nome técnico, né? O nome anatômico se chama esfíncter interno da uretra, que é essa bolinha aqui que tem dentro da bexiga, que às vezes você vai ter uma estenose. É uma região que é um esfíncter, né? Todo esfíncter ele tem uma capacidade de abrir e de fechar. Às vezes esse esfíncter ele está contraído. Pode ser depois de uma cirurgia, que ele acabou ficando com uma sequela da cirurgia, ele fica contraído. Ou pode ser idiopático. A pessoa pode ter isso aí, tem um nome, chama síndrome de Marion, que é uma estenose desse colo vesical. Então ele vai atuar como se fosse aumenta a próstata. E na hora de passar, ele não vai ter aquele canal aberto, ele vai ter um canal mais estreito. Isso leva a pessoa a ter uma diminuição do jato urinário. Isso pode acontecer em várias idades. Mais velhos geralmente estão associados a procedimentos cirúrgicos, inflamação crônica. Nos mais jovens, às vezes, é idiopático. Muito importante você fazer o diagnóstico, às vezes fazer o tratamento, acompanhar com o seu médico urologista e ir feliz. Agora vem aquela pergunta clássica. Qual o tratamento, que remédio que eu posso tomar para melhorar meu jato urinário? Primeiro, né? Muito importante você saber qual que é o seu problema. Vamos lá. Se o seu problema for aumento da próstata, tem pelo menos umas 3 classes de medicamentos que nós podemos fazer para melhorar o jato urinário. O que seria a tansfosina, a dutasterida ou finasterida, o tadalafila. Você pode usar eles sozinhos ou em associação. Só que eles têm uma limitação, certo? Mudança de estilo de vida, isso é uma coisa que eu falo em todos os vídeos. É importante às vezes fazer uma fisioterapia, isso vai ajudar você a controlar melhor o seu jato urinário. Isso para o aumento prostático. Se você tiver estenose de uretra, tem jeito, é cirúrgico. Não tem jeito, não tem muito o que você fazer, não tem medicamento. Existe até um tratamento chamado Optilume, que deve estar para chegar no Brasil, que é uma sonda que serve para tratar esse tipo de estenose de uretra. Muito promissor, muito eficiente, mas ainda não chegou no Brasil. Pode ser que num futuro próximo seja uma alternativa antes de fazer um procedimento cirúrgico, certo? Terceiro caso, que eu não lembro qual que é. Bexiga hipoativa, depois de feito o diagnóstico, você precisa tratar a causa.
né? Muitas vezes não tem muito o que fazer, você tem que partir para um autocateterismo limpo, né? A bexiga hipoativa é um dos piores cenários, porque precisa adaptar e muitas vezes você não tem uma resposta do que você pode fazer. Quinto lugar, que eu falei, é medicamentoso. Você tem que falar com o médico que prescreveu esse medicamento se pode ajustar. Em sexto lugar, estenose de colo vesical. Na maioria das vezes é cirúrgico também. Isso são os tratamentos que a gente pode fazer. Lembrando que da próstata, quando você tem aumento prostático, você até pode dar medicamento. Bacana, mas nós temos uma limitação. O melhor dos mundos é você partir para o procedimento cirúrgico. Apesar de ter todos os riscos de um procedimento cirúrgico, hoje como nós temos terapias minimamente invasivas, você tem uma resposta muito melhor da qualidade de vida, preservação da bexiga e também do tempo de ser um procedimento, uma resolução durável, ou seja, que a pessoa vai ficar com esse procedimento, vai ficar com essa resolução, teoricamente, para sempre. Hoje nós temos as enucleações prostáticas, principalmente o Rolep e o Bipolep, trazem esse efeito. Além disso, vocês têm a RTU, a cirurgia robótica, que é tão bom quanto a enucleação. Partindo do tratamento medicamentoso para a causa número 1, que é a hiperplasia prostática, eu diria que o remédio ali seria uma ponte entre você começar a dar um remédio e procurar o tratamento definitivo com o procedimento cirúrgico. Então, aqui é o ponto mais importante. O seu médico urologista ele não pode começar tratando direto o mais provável. É muito importante essa história clínica, saber exatamente o que está acontecendo, porque olha só, o sintoma que é o jato urinário, só nesse bate-papo teve 6 causas diferentes para esse jato urinário fraco. E só do exame físico a pessoa não vai conseguir identificar a causa. Você tem que se valer de uma série de exames. Além da anamnese, você tem que fazer o exame físico. Ultrassonografia no consultório do urologista é fundamental, junto com uma urofluxometria. Se quiser, eu posso falar mais um pouco sobre esses 2 exames aqui num vídeo próximo. Em alguns casos, principalmente para diagnóstico de bexiga hipoativa, ou se tiver mais do que uma hipótese diagnóstica, né, dois diagnósticos diferentes, podemos nos valer do estudo urodinâmico, o melhor exame para a gente poder saber o funcionamento da bexiga. E a partir desse estudo, a gente partir para o melhor tratamento para você melhorar logo a sua condição e a qualidade de vida. O tratamento certo, ele sempre começa pela pergunta certa. Guarde isso. Então, se você sofre com jato urinário fraco, tem que saber que existe uma solução para isso. Procure o seu médico urologista. Se quiser, marque uma consulta comigo. Tenho o maior prazer em atender e tentar te ajudar nesse sentido. Esse vídeo foi informativo, é o segundo vídeo da jornada da próstata. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto ou tiver outras dúvidas sobre assunto semelhante, manda mensagem para mim, deixa aqui nos comentários. Lembre-se de se inscrever nesse canal, que eu vou estar sempre postando aqui vídeos relacionados à saúde, tanto do homem quanto da mulher, para você ter uma vida tranquila e melhor, sem pausas. Tamo junto e até a próxima.